Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. O tema da minha palestra, está volume 17, capítulo 32, 22 de fevereiro de 1925. Vem dizer como Deus, ao criar o homem, formou diferentes caminhos para facilitar-lhe a entrada em sua vontade. Portanto, na pátria celestial, o retorno para de onde saímos, ao propósito ao qual fomos criados. E aqui nesse mesmo trecho, Luísa faz uma oração e eu faço dela as minhas palavras, que ela diz: tu que amas e queres que a tua vontade se faça, ajuda-me, Deus. Põe a cada instante teu querer em mim, a fim de que nenhuma outra coisa possa ter vida em mim. Possa ser a tua palavra, que não tenha aqui nada de meu, mas apenas inspiração vossa, reflexão das suas verdades. Então, assim, Jesus diz, até em resposta: sinto o eco de minhas orações, oração que fiz estando eu sobre a terra. Todas as minhas orações se reduziam a um ponto só, que a vontade de meu Pai, tanto sobre mim como sobre todas as criaturas, se cumprisse. Foi a maior honra para mim e para meu Pai Celestial, que em tudo fiz sua santíssima vontade. Então ele, como diz o Evangelho, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então ele abriu para nós esse caminho que nós próprios fechamos, A minha humanidade, ao fazer sempre e em tudo a vontade do Eterno, abriu os caminhos entre a vontade humana e a divina, fechadas pela própria criatura. Você deve saber que a divindade, ao criar o homem, formou muitas vias de comunicação entre o Criador e a criatura. Via eram as três potências da alma: a inteligência, caminho para compreender minha vontade; a memória, via para recordar-se dela continuamente; e a vontade, em meio a estas duas vias, formava a terceira via para ir na vontade de seu Criador. A inteligência e a memória eram o sustento, a defesa, a força do caminho da vontade, para que não pudesse desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Via era o olho, para que pudesse ver as belezas, as riquezas que há em minha vontade. Via era o ouvido, para que pudesse ouvir as chamadas, as harmonias que há nela. Via a palavra, na qual pudesse receber o meu contínuo desafogo da minha palavra fiat, o faça-se. E os bens que o meu fiat contém, via eram as mãos que, levando-as em suas obras, na minha vontade, tivesse chegado a unificar suas obras às obras de seu Criador. Trabalhava juntos. Via eram os pés para seguir os passos de meu querer. Via era o coração, os desejos, afetos, para encher-se do amor de minha vontade e repousar nela. Então, está aqui, perfeito, tudo no seu lugar. E de maneira concreta, Jesus assim viveu na sua humanidade, servindo-se dessas vias para corresponder ao Pai, para reparar ao Pai e para mostrar à criatura. Para essas vias em direção a Deus e não para satisfazer as nossas vontades. Os ouvidos, os olhos, a boca, as mãos, os pés, é tudo via em direção a Deus e não a nossa própria vontade, em satisfazer os nossos apetites baixos, Veja então quantas vias há na criatura para vir em minha vontade, quantas vias há, sempre e quando queira, todas.
As vias estavam abertas entre Deus e o homem em virtude de nossa vontade. Nossos bens eram seus. Além disso, era nosso filho, imagem nossa, obra saída de nossas mãos e do sopro ardente de nosso seio. Mas aqui entra, né? Mas a vontade humana ingrata não quis gozar dos direitos que nós lhe demos sobre nossos bens. Né? Repetiu, né, as palavras da serpente, né? Não servirei. Né? Aderiu ao propósito, né, da serpente, eu não servirei. Querendo fazer a sua vontade, ouvindo a voz da serpente, acabou por ir contra Deus. Né? Não querendo permanecer, não quis gozar dos direitos que nós lhe demos sobre nossos bens. E não querendo fazer a nossa vontade, fez a sua, e fazendo a sua, formou as barreiras e os muros em todos esses caminhos e se restringiu no mísero cerco de sua vontade. Todas essas vias, né, que Deus pôs em nós, a criatura humana usa ao contrário, para fazer o oposto, né, da vontade de Deus, fazendo a sua própria vontade, querendo ser Deus de si mesmo. Perdeu a nossa e andou errante no exílio de suas paixões, de suas fraquezas, sob um céu tenebroso, carregado de raios e de tempestades. Pobre filho, em meio a tantos males, queridos por ele mesmo, né? Encerrou em si as densas trevas, né, da vontade humana. Assim, cada ato de vontade humana é uma barreira que coloca a minha. É uma grade que forma para impedir a união de nosso querer. Os nossos querer, né? O humano e o divino. E a comunicação dos bens entre o céu e a terra fica interrompida. Portanto, aqui, né, Deus que é imutável, né, permaneceu e permanece em seu posto, né, com suas promessas. Ele veio dizer: minha humanidade, compadecendo e amando com amor infinito ao homem, com fazer em tudo a vontade de meu Pai, manteve íntegras estas vias e, e impediu remover as barreiras e romper as cercas que a vontade humana havia formado. Então abri de novo os caminhos para quem quiser vir em minha vontade, para restituir os direitos que por nós havíamos sido dados ao homem quando o criamos. As vias são necessárias para facilitar o caminho, são meios para poder fazer com frequência uma visita à sua própria pátria celestial. Né? Aqui o estamos suspenso, aspirai os dons mais elevados, né? Buscai as coisas do alto. E conhecendo como é bela a sua pátria, como é feliz nela, a ame e aspire a tomar posse. Portanto, viva desapegado do exílio, né? Não criar raiz nessa terra, mas saber que, né, como Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Estes caminhos na criatura eram necessários para fazer que frequentemente subisse à sua verdadeira pátria, a conhecesse e a amasse. E um sinal de que a alma está nestes caminhos e de que ama sua pátria celestial é, pondo-se em caminho em nossa vontade, faz suas visitas, tá? Que a constância, né? O ser imutável, como Deus é imutável, a gente não muda, a gente não desce, né? Mas permanece e busca ascender cada vez mais, né? Subir cada vez mais, desapegando da terra, morrendo para nós mesmos, deixando o eu de lado e vivendo aqui o propósito divino. A não dar vida à nossa vontade, a não viver em função de satisfazer a nossa vontade, os nossos sentidos, mas viver aqui na constância, né, a continuidade. Este também é um sinal, este é também um sinal para você. Você não se lembra quantas vezes você tomou o caminho do céu e você entrou nas regiões celestiais e fazendo sua breve visita, que Luísa, né, as muitas vezes que com Jesus ela passeava, né, meu querer fez você descer de novo para o exílio e você, amando a pátria,
o exílio parecia feio e quase insuportável, né, com nós hoje não se dá essa mesma realidade, né, mas o gozo espiritual, a alegria, a contemplação aqui, as verdades do livro do céu, por meio da fé, nos proporciona, né, já se vive essa alegria, né, essa satisfação, esse gozo, né, essa felicidade, né, dos bem-aventurados, que nos proporciona, né, tal satisfação, tal felicidade, que é o conhecimento, né, a consciência, conhecimento das verdades e a experiência dela, vivida na nossa realidade, né, na condição da nossa vida, que não há como negar, como o próprio livro do céu diz, que é, né, uma felicidade de céu na terra, né, uma felicidade dos bem-aventurados aqui, já hoje em vida, né, até assim, nessa certeza com a consciência de que somos peregrinos nessa terra, de não sermos dessa pátria terrena. Como Jesus diz, né, o meu reino não é deste mundo, né? A criatura com tal consciência já pertence a esse reino e com isso vive desapegado de tudo e de todos, né, pronto a partir assim que Jesus a chamar, sem nenhuma objeção, até porque ela está na terra apenas para satisfazer, né, a vontade de Deus, né, para cumprir a vontade de Deus. Como Jesus dizia, né, eis que vem o Pai para fazer a tua vontade. Então, ao corresponder ao ofício divino, tal criatura se torna uma extensão da humanidade de Cristo, um outro Cristo na Terra. Até vai dizer num outro trecho que por esse e por estes que vêm, que viriam, é que ele mantém toda a Terra, né? Os verdadeiros filhos da divina vontade, os que viveriam em sua vontade, os que tomariam o caminho, né, que ele nos trouxe. É como vai dizer a palavra, né, que a criação geme e sofre, né, em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, aqui eu queria dividir essa palestra em 3 partes, né, que é a primeira parte, o caminho, os caminhos, né, que Jesus nos deu, né, sobretudo, né, o caminho mais perfeito, tá, de viver na santidade divina, mas também o caminho da santidade das virtudes, né, enfim. Segundo, a triste condição da criatura rejeitar o fiat divino e querer fazer a sua própria vontade, ou seja, criar o seu próprio caminho, né, que é impossível, querer ser como Deus. E por fim, o grande bem do fiat divino, de vivermos no fiat divino, de retornarmos à ordem, ao propósito ao qual fomos criados, né, que é ser um com Deus, né, a santidade da santidade. Então, com isso, vamos, né, voltar lá no começo, como que diz no trecho, né, que Luísa vai lá na criação do homem. Jesus diz a ela, né, minha filha, quis rezar juntamente contigo para te reafirmar em minha vontade e te dar a graça de te encontrar ante a majestade suprema no ato da criação do homem. E como dotamos de todos os bens e sua vontade era nossa e a nossa sua, tudo era harmonia entre ele e nós. O que queria tomava de nós santidade, sabedoria, poder, felicidade, etc. Era nosso protótipo, nosso retrato, nosso filho feliz. Assim que Adão, no princípio de sua existência, teve uma época em que cumpria a maravilha, a finalidade para o qual foi criado. Provou o que significa viver do querer de seu Criador. Éramos felizes mutuamente ao ver reproduzir em nossa imagem nossos mesmos atos. Toda a harmonia, né? Logo assim que rompeu a sua vontade com a nossa, ficou dividido de nós. Portanto, os primeiros
atos do homem estão em nossa vontade, e eu não quero outra coisa de ti, senão que venhas em nosso querer para seguir de onde Adão deixou, para poder ligar em ti todas as harmonias que ele rompeu, e assim como esta primeira criatura, tendo sido criada por nós como cabeça de toda a família humana, com subtrair-se do nosso querer, levou a infelicidade a todos. Assim, tu o convir a continuar de onde ele deixou, constituímos-te como cabeça de todos e, portanto, portadora daquela felicidade e bens que tinham sido atribuídos a todos se tivessem vivido em nosso querer. Então aqui eu não posso deixar de comentar, né, que a vontade humana diante disso aqui, a vontade humana das pessoas, vai dizer, nossa, mas essa Luísa se acha, né, se acha melhor e maior que todos os outros santos da igreja. Mantendo aqui a via dos caminhos que Jesus deu os santos da igreja, o caminho pela qual Jesus serviu, não era com outro propósito senão a chegar a este aqui. Ele rodou, tem um trecho que vai dizer, ele rodou o mundo todo, a humanidade toda, procurando quem, esvaziando-se de si por completo, iria aderir à vida dele, sem nenhum interesse, mas com o propósito único de viver plenamente a vontade dele. Então, assim, a própria Luísa questiona que só quem tem estudado o livro do céu, conhecido esses escritos desde o começo, sabe o martírio, a dor que Luísa viveu para nos trazer, né, essas verdades. Verdades estas que hoje vemos tão desprezadas ainda. Que ela vai dizer, meu Jesus, como pode ser possível isto? E se convir tu mesmo sobre a terra a redimir-nos e a sofrer tantas penas, não se adquiriu a felicidade que o primeiro homem perdeu para si e para todos? Como pode ser agora que ao me vincular a teu eterno querer possa restituir esta felicidade perdida? Como? Esvaziando como ela se esvaziou, porque aqui não é restrito a ela, é o que se estende a cada criatura. Como Adão contaminou toda a humanidade agora por meio dela, pelo caminho que ele trilhou, com a humanidade dele, e o que caminhou, seguiu após a sua assunção ao céu, com o Espírito Santo na igreja, a chegarmos aqui nesta condição de retornarmos ao propósito ao qual fomos criados, de viver com a vontade dele, não mais com a nossa vontade, desordenada e interesseira. Jesus mesmo responde, minha filha, todos os tempos estão em minhas mãos. Dou a quem quero e para isso me sirvo de quem quero. Muito bem poderia ter trazido a felicidade que contém minha vontade sobre a terra, mas não encontrei nenhuma vontade humana que quisesse fazer vida perene na minha, para retomar os vínculos da criação e dar-me novamente todos os atos do primeiro homem, como se os tivesse feito todos com o selo da vontade suprema, e por isso pôr à disposição de todos a felicidade perdida. É verdade que estava a minha amada mãe, mas ela devia cooperar junto comigo à redenção. O ofício de Nossa Senhora era cooperar com Jesus à redenção. Além disso, o homem era escravo, aprisionado por suas mesmas culpas, doente, coberto de chagas, as mais asquerosas, e eu, como pai amante, vinha a desembolsar meu sangue para resgatá-lo, vinha como médico a curá-lo, como professor a ensinar-lhe o caminho,
o meio para não deixá-lo precipitar no inferno. Pobre enfermo, como poderia ter-se espaçado nos eternos voos de meu querer, se não sabia caminhar? Se eu tivesse querido dar a felicidade que contém minha vontade, teria sido como dá-la aos mortos e fazê-la pisotear. O homem estava indisposto para receber tanto bem e por isso quis ensinar a oração para dispô-los, e me conformei em esperar outras épocas, deixar passar séculos e séculos, para fazer conhecer ou viver em meu querer, para dar o princípio a esta felicidade. 2000 anos se passaram. 2000 anos para a igreja ter a maturidade, né, e a disposição de poder, e também na humanidade ter essa criatura, né, com essa disposição, né, para receber tais verdades, né, a viver, a trilhar esse caminho santo, esse caminho de santidade, da santidade. Então Jesus vai dizer: o homem será sempre livre, não lhe tirarei jamais os direitos que lhe dei ao criá-lo. Só que na redenção vi abrir tantos caminhos, sendas, atalhos para facilitar a salvação, a santidade do homem. Com a minha vontade venho abrir o caminho real e direto que conduz à santidade da semelhança de seu Criador e que contém a verdadeira felicidade. Mas apesar de tudo isto, serão sempre livres de ficar quem no caminho real, quem nos caminhos e quem fora de tudo. Mas estará no mundo o que agora não há, a felicidade do fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Não que sobrepõe os sacramentos, né? De modo algum. Mas como foi dito anteriormente, na vinda de Jesus, vem dar pleno cumprimento, deixando claro que não é um fim como alguns pensam que são, né? Como eu estava conversando até mesmo com uma pessoa aqui próximo de mim, né? Os sacramentos não é um fim, mas é um meio. A Eucaristia não é um fim, mas é um meio. É o que eu dizia a ela, não é porque você está impossibilitado de comungar que você tem que se desesperar da salvação. Não, Jesus é muito mais que isso. Da mesma forma, tem gente que comunga todos os dias e tem o pé no inferno. Então não é um fim, é o meio. O meio, o caminho pelo qual se achega a ele. E agora, com o livro do céu, conhecimento da divina vontade, plena consciência, pleno conhecimento dessas verdades, a fim de cair, né, por terra todos esses escrúpulos, né, demasiados, as escamas caírem, a criatura poder caminhar à luz desse sol do meio-dia, né, à luz da divina vontade, os conhecimentos divinos. Então, assim, tudo isso e mais um pouco para chegar aqui a este ponto, a esse caminho santo, perfeito, a sua humanidade, a sua vida de sacrifícios, né, como vemos na vida íntima de Jesus, foi uma contínua reparação e satisfação ao Pai pelas desobediências da criatura, uma contínua reparação e satisfação, portanto, um martírio contínuo. Corrigiu e reparou todos os atos humanos, divinizando-os, né, na sua vida, na sua humanidade, abrindo de volta esse caminho, né, para quem o quiser retornar à ordem. E aqui, hoje, através do livro do céu, que não é um livro de devoção como os outros, mas é essa via pavimentada, né, calcetada,
com o próprio amor de Deus, com as suas verdades, né, chamando-nos não só a Luísa, né, mas também a todos, ela como cabeça e nós como membros, a sermos restituídos ao corpo místico de Cristo, a sermos um outro Jesus na Terra. E aqui, não com incertezas e dúvidas, mas com o pleno conhecimento da verdade, né, de suas verdades. Quando diz aqui como Luísa cabeça, lembremos que a condição para a divina vontade reinar nela e fazer dela essa cabeça é que esvaziou-se ela de si para ser cheia de Deus. Então é o próprio Cristo vivendo nela. É o próprio Jesus, cabeça, vivendo na humanidade dela. Então a Luísa é a roupa do Jesus que vive nela. Então continua-se Cristo cabeça e nós os membros, cuja qual Luísa é a primeira, a cabeça de missão. Foi dado a ela, de modo a estender-se a toda a humanidade, a todo o corpo. O dom de se viver na divina vontade, o retorno à ordem. Continuando assim de onde Adão parou. Retornando à ordem, ao propósito ao qual fomos criados. É que o homem fez os primeiros atos em meu querer e depois se subtraiu. Por isso arruinou tudo. E como era a cabeça de todos, juntos se arruinaram os membros. Aqui é a vida que Adão vivia antes de fazer a sua própria vontade. Que era a presença de Deus na Terra. Era Deus na Terra na pessoa de Adão. A divina vontade na criatura. Fundida à vontade da criatura. Que ele perdeu e Jesus quer devolver agora a Luísa e por seguinte em toda a humanidade. Minha humanidade formou o plano de todos os atos humanos na vontade divina. Minha mãe me seguiu fielmente, assim que tudo está preparado. Agora, não se necessita outra coisa que outra criatura que, querendo viver perenamente este querer, venha a tomar a posse do plano feito por mim e abra este caminho real a todos, a toda a humanidade, a qual conduz à felicidade terrena e celeste. Então, Jesus Cristo é Deus. Nossa Senhora, né, recebeu por graça. Nossa Senhora é por graça o que Deus é por natureza. Né, corredentora com Jesus, como ele disse assim. Então já estava lá instituído, né? Jesus, Maria, agora, como ele disse, precisava uma criatura. Né? Jesus, que era Deus, Nossa Senhora, que é Imaculada, necessitava que agora a criatura que era, né, com o germe do pecado original, né, como todos nós aqui, mas querendo viver perenemente neste querer, né, desfazendo de si, de sua vida, para viver perenemente neste querer, venha tomar a posse do plano feito por mim. Seguir por esta via, seguir por este caminho. Então, diante de tudo que eu refletia, né? Então, a escuridão que se deu no Calvário é a mesma que se deu na alma de Adão quando rompeu lá com a divina vontade. Então, assim, as densas trevas que tomou conta do seu interior e manifestando fora, que o que manifesta-se fora não é nada do que se dá dentro, como Jesus diz, né, na sua paixão, o que eu sofro internamente. O que eu sofro externamente não é nada que o sofrimento que internamente vivo. Ele diz nas 24 horas da paixão. Então, o que eu entendi, lá nasceu a vontade humana.
né, com suas densas trevas, né, ou seja, sem Deus. E Jesus, né, ao fazer esse caminho, ao fazer-se revestir-se da nossa humanidade, com toda a sua vida, subindo ao Calvário, né, com tudo que já conhecemos, né, deu fim à vontade humana, pregando-a na cruz. Como disse lá, ele não podia dar esses conhecimentos que aqui só agora, 2000 anos depois, pôde dar, e mesmo assim encontra-se dificuldade para serem acolhidos, vividos. Então, nasce as trevas da vontade humana lá no Éden, com Adão e Eva, e faz-se a luz, com a morte de Jesus na cruz, um caminho até hoje, a ele manifestar suas verdades. Então veja assim, Jesus sofredor, vestido lá com um manto de púrpura, o cedro em suas mãos, que é a cana, a coroa de espinhos, que é né, a coroa. É a vontade humana, é a imagem da vontade humana. É a imagem da vontade humana, sentada em seu trono, já qual senta-se Jesus num tronco. Né? O reveste com um manto de púrpura, põe a cana em suas mãos e uma coroa de espinhos na cabeça e o louvam, salve rei, né? Salve rei. Né? É a triste condição em que se encontra a humanidade hoje. Né? Mas como vemos, Jesus já deu ao Pai a satisfação total, plena, de nossas faltas, de nossa desobediência. Então ele abriu o caminho e hoje com essas verdades nos traz, né, para caminharmos com passos ainda mais firmes, né, nesses conhecimentos que é dele, dando Deus a Deus, né, amando com o próprio amor dele. Tendo em vista tudo isso, é a mais pura e santa verdade que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ou seja, tudo que nos acontece é para a maior glória de Deus. Caminho este que ele, né, permite a nós, acontecimentos esses que ele permite a nossas vidas, a fim de ser caminho para voltarmos a ele. Que como diz um trecho, né, vai dizer aqui no volume 7, trecho 51, a cruz serve o homem como a rédea ao cavalo. Jesus diz, minha filha, a cruz serve a criatura como a rédea ao cavalo, que seria do cavalo se o homem não usasse rédea? Seria indômito, desenfreado, e não faria outra coisa senão ir de precipício em precipício, até enfurecer-se, tornar-se nocivo para o homem e para si mesmo. Mas com a rédea submete-se, faz-se manso, caminha por caminho reto e serve às necessidades do homem como um fiel amigo, e fica a salvo de qualquer precipício. O homem não está o oprimindo. Então, assim, os sofrimentos na nossa vida, essa dor que eu estou sentindo está em mim, mas não é minha. Eu sou membro do corpo místico de Cristo, então é a paixão de Cristo que está estendida em toda a humanidade, cuja qual eu tenho a minha parcela, né, de participação, e assim cada um de nós, né, que se refere no livro do céu aos estados de ânimo, né, ao estado de ânimo de Jesus. A vida que eu vivo não é minha, é a dele. Então, a forma humana que chega a mim, tais sofrimentos, é a forma humana que se achega. Mas não temos que viver no humano, temos que viver no espírito, no divino.
Então são estados de ânimo de Jesus. Esta é aquela situação que eu estou vivendo, é para eu viver em mim e dar a Ele a reparação, a satisfação. Não ficar preso na minha miséria, na minha pequenez, na minha humanidade. A criatura é um nada. É tomarmos então assim a consciência do que somos e quem é Deus. E o que Ele espera de nós. E o quanto temos de corresponder. Tem aqui uma comparação, um exemplo, um tanto quanto grosseiro, mas é o que estou entendendo. O homem está sobre o cavalo. É o cavalo quem anda, mas quem conduz é o homem. Tá? E não para o oprimir. Até pelo contrário, conserva a vida do cavalo. O guiando pelo caminho. Então, o que eu entendo, o sofrimento na nossa vida não é para a morte, mas para a vida. Porque só assim que o homem entende. Né? Deus o deixou abandonado à sua própria vontade e o que o homem fez? O que o homem tem feito? Porque o homem o guarda e o protege. Tal é a cruz ao homem. A cruz o doma, o freia, o detém o curso de precipitar-se nos caminhos das paixões que sente em si, que como fogo devora, portanto, em lugar de enfurecer-se contra Deus e faz-se mal a si mesmo, a cruz lhe apaga as paixões, o amansa, o conduz e serve à glória de Deus e à própria salvação. Ó, se não fosse pela cruz, que a divina providência, por sua infinita misericórdia, tem como rédea para frear o homem, ó, em quantos outros males jazia a pobre humanidade. Ai de nós, se não fossem os castigos, as cruzes. Que aqui no volume 7 está no começo até o 10, é santidade e virtudes, mas aqui, né, toda essa situação no começo, essa transição que precisamos fazer, que é, né, vivê-la para que entremos no caminho, né, da vida na divina vontade, não colocando mais barreiras, oposições, tá, e tudo mais, né, não colocando mais a nossa vontade, a pedra, obstáculo, né, que é a pedra da nossa vontade, sendo mais esse obstáculo para a divina agir e operar em nós. A cruz aqui será ainda que aceita, será ainda, né, com uma resignação assim, uma resignação forçada, né, aceita, mas ainda não compreende, por não compreender, ainda se debate, né, na cruz, fica se debatendo. Mas após entrar nesse caminho, né, desvencilhando de si mesmo, né, aqui, tirando a pedra da vontade humana, é o que Jesus vai dizer no outro volume, né, 12, 352. Ele diz: minha filha, para entrar em meu querer não há caminhos, nem portas, nem chaves, porque meu querer se encontra por todas as partes. Corre sobre os pés, à direita, à esquerda e sobre a cabeça, por todas as partes. Para entrar, a criatura não deve fazer outra coisa que tirar a pedra de sua vontade. Pois se bem está em meu querer, não toma parte nem goza de seus efeitos, tornando-se como estranha em meu querer, porque a pedra de sua vontade impede a minha, o meu querer, de correr nela, tal como as águas são impedidas pelas pedras das praias para correr por toda parte. Mas se a alma tira a pedra de sua vontade, seu amor próprio, né, suas preferências, suas exigências, né, suas resistências, nesse mesmo instante, ela corre em mim e eu nela.
e encontra todos os meus bens e à sua disposição. E à sua disposição força, luz, ajuda, o que quiser. Eis porque não há caminhos, nem portas, nem chaves, basta que queira e tudo está feito. Meu querer toma o empenho de tudo e de dar-lhe o que lhe falta e a faz estender-se nos confins intermináveis de minha vontade. Como diz um trecho, né? O que Deus tem em poder, a criatura tem em vontade. Unindo as duas coisas, ou seja, tirando a pedra da nossa vontade, né? E nos deixando ser preenchidos da vontade divina, né? Cedemos a nossa humanidade a Deus, a Cristo, a viver em nós, né? Que eu desapareça e que Ele cresça. Né? Eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então, sai todo o meu eu, o meu ser, né? A minha vontade, para dar lugar à vontade divina. Então, aqui a gente constata, né, e vê, né, os males da vontade humana e o bem de se viver no divino querer, de retornarmos à ordem, né? A imagem humana, né, de Jesus, né, que vemos na sua flagelação, ali a imagem qual, como ele estava, né, destruído, como vai dizer, né, parecia um pedaço de carne esmagado, né, pelas nossas culpas, nossos pecados. Então ele deu a reparação ao Pai, né, e como ele nele, unindo-nos a ele, darmos a satisfação à divina vontade. É igual o que a Ruth dizia, né, da dificuldade. Eu estava, né, ocupado aqui, eu não ouvi o áudio dela, mas o comentário que foi feito, né, a Aline comentou, e é o entendimento que me veio, né? A cada filho da divina vontade, né, no seu estado de vida, no seu estado a qual foi chamado a se viver na divina vontade, a divina vontade tira de cada um a reparação, a satisfação que ela sim quer, né, dentro da realidade de cada um. Né? No caso da Ruth, que acabou de ter um filho, né? Quantas reparações, quantas luzes, né? Por meio dela, a divina vontade traz as outras, né? E assim na realidade da vida de cada um. Né? Quantas luzes e orvalhos benéficos formamos para nossos irmãos que ainda estão nas trevas da vontade humana, né? Ou mesmo na santidade das virtudes. Então, tornamos um com Deus, tornamos, né, a vida de Jesus em nós, né? Jesus vem viver a sua vida em nós, né? Ao ponto, né, de darmos a glória ao Pai e a salvação das almas. Porque um outro trecho vai dizer: minha filha, viste como triunfa o vício, as paixões nestes tristes tempos, como caminham vitoriosos por todos os caminhos, e o bem é pisoteado, golpeado e aniquilado. O bem sou eu. Não há bem que a criatura faça no que eu não entre. E cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. Assim que por quantos atos bons faz a criatura, tanto bem, tanto mais cresce a vida de sua alma. A faz mais forte e mais disposta a realizar outros atos bons. Mas para que estes atos estejam isentos de qualquer substância venenosa, devem ser retos, sem finalidade humana, né? Os interesses humanos, só para me agradar a mim, né? Agir só para agradar a Deus. De outra maneira, os atos mais belos, mais santos aparentemente, quem sabe quanto veneno contém. E eu, sendo puro bem, fujo destes atos contaminados
e não comunicam a vida. Portanto, apesar de parecer que fazem o bem, seu bem está vazio de vida e se alimentam de alimentos que lhes dão a morte. O mal despoja a alma da veste da graça, deforma, obriga a tomar um veneno para fazê-la morrer logo. Pobres criaturas feitas para a vida, para a felicidade, para a beleza. E o pecado não faz outra coisa que dar-lhes golpes de morte, goles de infelicidade, goles de fealdade, que tirando-lhes todos os humores vitais as faz lenha seca para arder com mais intensidade no inferno. Então, assim, todo bem que a criatura faz, é Deus quem faz nela. A criatura por si só é incapaz de realizar qualquer bem. Mas se todo o ato bom que ela faz é com finalidades humanas, não é por mais bem que seja, como vai dizer, não é para agradar a Deus, mas para finalidades humanas, este bem, por mais santo, por mais belo, aparentemente que seja, como o próprio Jesus diz, quem sabe quanto veneno contém, porque é para a finalidade humana, para a sua própria satisfação. E eu, sendo puro, puro bem, fujo destes atos contaminados e não comunico a vida. Portanto, apesar de parecer que fazem o bem, seu bem está vazio de vida e se alimentam de alimentos que lhe dão a morte. E então, assim, diante disso, a triste situação em que a humanidade se encontra, porque mesmo a estes que quer a Deus, que trabalha para Deus, que se empenha no serviço de Deus, ela não se esvazia por completo. Ela quer a Deus, mas traz consigo uma coisa ou outra, de seu particular. Quantos estão fazendo da palavra de Deus um caminho de enriquecer-se às custas da pregação da palavra, o pedir piques para oração, para receber oração, e tantas outras coisas, que está aí escancarado diariamente à vista de todos. E as pessoas que também na ignorância deixam levar, por esses coaches que usam o púlpito da igreja para falar da palavra de Deus, enfim, que também não estão isentas da culpa porque creem naquela mentalidade, não, porque dai a Deus que Ele vos dará mais. Então eu dou tudo para Ele de material que Ele vai me dar mais. Enquanto que Deus quer uma única coisa, que voltemos a viver a sua vontade, ao propósito, nos estabeleçamos, no posto ao propósito ao qual fomos criados. Dar a Deus o que? A nossa vontade egoísta, mesquinha, que quer tudo para si, que quer até os bens de Deus para si. E se serve do dom que Deus deu a ela para enriquecer-se ainda mais e mais, dizendo que o trabalhador merece o seu sustento, levando Deus a ser cúmplice da sua malícia. Então, o que era para ser de alimento para ela e para os demais, se torna um veneno de morte a ela e os tantos outros, que se deixam conduzir por ela. E outros tantos até com boas intenções, mas ainda com interesse. Seu interesse, o seu desejo de deixar aí um legado na humanidade, o seu nome,
na humanidade. É aquilo que foi dito, né, da escada de madeira e a escada de ouro. Jesus não rejeita de todo os que vão pela escada de madeira, mas o seu anseio, a sua vontade é que todos subam pela escada de ouro, né, não querendo nada senão aquilo que é a vontade dele, o propósito, o desígnio dele, despojados totalmente de si mesmo, assim como Luísa fez, né? E sinal este pelo qual ainda é tão deixado de lado o livro do céu, né? Por conta dessas resistências, por conta desse apego a si mesmo, né? A resistência em dizer, em dar o fiat, né? O fiat voluntas tua, né? Cumpra-se em mim a tua vontade, assim na terra como no céu. É que eu, por mim mesmo, pobre de mim, eu nada posso fazer de bom. É como Jesus disse, só Deus é bom. É por mais que eu trabalhe com Deus, que eu me ocupe das coisas de Deus e faça a obra de Deus, atos em Deus, né? Por mais grandes feitos humanos na intenção de agradar a Deus eu possa fazer, realizar, não é nada do que Ele nos mostra no livro do céu, o que podemos fazer com Ele na divina vontade, o que Ele pode fazer através de nós na divina vontade, com a nossa vontade rendida a Ele, com o nosso fiat dado a Ele. Como Ele diz, um ato da criatura que é feito no divino querer vale mais que toda a criação. Vale mais que toda a criação. Porque é um ato, né? Que a partir dos atributos dados por Deus a nós, a inteligência, memória e vontade, correspondemos ao amor dele. Né? Somos um com ele. Entra esse ato no seu ato único, no ato único de Deus, proporcionando então a ele a plena satisfação, porque é ele agindo em nós, é ele fazendo tal ato em nós, tendo repetido seus atos dele em nós, e assim derramando bênçãos a toda a humanidade. Não sou eu rezando aqui na santidade das virtudes pelos meus familiares, por aqueles que estão próximos de mim, ou mesmo aqueles que estão na guerra lá do outro lado do mundo. Mas na divina vontade rezamos por todos, né? Entramos no ato único de Deus, no seu Fiat eterno, proporcionando assim então bênçãos e graças a toda a humanidade, né? Do passado, presente e futuro. Então a importância, né? Porque ele diz, um ato feito no divino querer vale mais que toda a criação. Imagina a vida, os atos repetidos, a continuidade, né? A ascensão cada vez mais, né? A posse plena, né? Desse dom, dessa vida. Né? O quanto temos de nos empenhar em tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas. Né? Porque é uma graça que ele quer estender a todos. Como diz, é um chamado de Deus a toda a criação, ao propósito ao qual foram criados. A retornar à ordem, ao propósito ao qual foram criados, a retomarmos de onde Adão parou, a vivermos esse sétimo dia, o dia do descanso. Mas agora, trabalhar com Jesus, neste projeto divino, nesse acabamento de toda a criação. Que até porque esse descanso, esse sétimo dia é para ele. O Filho da Divina Vontade está para ser para Deus esse descanso, esse local de seu repouso.
esse templo santo, para não só para o Espírito, mas para toda ela, a Santíssima Trindade, a repousar na criatura. Então, assim como Nossa Senhora diz ao anjo, né, como se dará isso? A criatura, a nós é impossível, mas a Deus nada é impossível. E isso, à medida que estudamos, conhecemos o livro do céu, vamos tocar com a mão, né, essa vida divina. Então, vamos viver diariamente esses atos e viver, né, concretamente, né, essa vida, né, nas amarguras, nas doçuras e nas amarguras. Amarguras estas que não são outras senão luzes e mais luzes de conhecimento, né, manifestações dessas verdades. E a plena consciência de que não somos deste mundo e, portanto, não estamos apegados às coisas deste mundo. Portanto, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat.